A parábola da dracma perdida fala sobre a forma com que Deus busca o pecador perdido e se alegra com seu arrependimento. Essa parábola é contada por Jesus, está registrada em Lucas 15, no versículo 8 ao 10. Nela, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, diligentemente se põe a procurar a dracma perdida. Essa mulher acende a candeia e varre toda a sua casa até encontrar a dracma que se perdeu. Ao encontrar a dracma perdida, a mesma mulher convoca suas amigas, amigos, vizinhos para se alegrar com ela por ter achado a dracma. Na conclusão da parábola, Jesus diz que, semelhantemente, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesse vídeo, vejamos a sequência do que o estudo bíblico diz e vamos entender o significado e a explicação completa da parábola da dracma perdida. Vamos para o contexto e entender esse contexto da dracma perdida. O evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde 2 outras parábolas também foram registradas. São elas a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Obviamente, existe uma profunda ligação entre as 3 parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Essa mesma mensagem não é outra senão o contraditório, ou seja, o amor de Deus pelos perdidos em Israel. Na ocasião em que contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se ajuntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram pessoas moralmente martirizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, os judeus que estavam servindo o Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Era recomendado que os judeus evitasse ao máximo de ter contato com essa classe de pessoa. Porém, Jesus não apenas tinha um contato com essas pessoas, mas também comia e bebia com elas, e até mesmo iam em busca delas, não é? Registrado isso lá em Lucas 5, 27 ao 29. Foi assim com Mateus, meus irmãos, o publicano, que o Senhor escolheu para ser um de seus 12 dos apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. Com toda a ignorância e soberba religiosas, eles não conseguiam perceber, ou seja, o propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo, que é buscar e salvar os perdidos em Israel. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou 3 parábolas, entre elas a parábola da dracma perdida. Vamos para a explicação da parábola. Essa é uma parábola bem pequena, meus irmãos, porém, em sua simplicidade, revela uma história completamente profunda. A história da mulher e sua dracma perdida se harmonizava, ou seja, a vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega, tal como um denário romano. A dracmas correspondia uma quantia paga ao trabalhador, um trabalhador comum por um dia de serviço. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram todas ou toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade que as 10 dracmas faziam parte de seu dote. Era usado como um tipo de enfeite. Se for este o caso, então é possível que
ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente, envolta ao seu pescoço, conforme o costume da época. Ela também poderia ter atada as moedas e tirar para passar um pano, ou fazer o lembrete, ou pendurar, não sei. Seja como for, meus irmãos. O fator é que a mulher, ao perder uma das dracmas, foi motivada de grande ansiedade. Jesus também fala que, ao procurar a dracma, a mulher acende a lâmpada. Isso indica que provavelmente Jesus estava utilizando como um pano de fundo para a sua parábola uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essa casa era bem pequena, tinha um piso de terra batida e não havia janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras, faltando até parede, próximo ao teto. Isso servia para, ou seja, permitir uma ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas de ar não eram o suficiente para prover iluminação adequada àquela casa. Mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Assim fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum tipo de objeto pequeno que caísse no chão daquela casa. Na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto, com muita diligência, até conseguir encontrar a moeda. Ao encontrar a dracma perdida, a mulher desejou repetir, ou seja, sua alegria com seus amigos, com seus vizinhos, não é? Afinal, a dracma estava novamente guardada e muito bem segura. O significado dessa parábola da dracma perdida, vamos entender o clímax dessa parábola. Uma parábola perdida, uma dracma perdida, ocorre exatamente nesse ponto. Um ponto onde Jesus afirma que, assim como a mulher se alegrou com a sua e seus amigos, seus vizinhos, pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende. Algumas pessoas caem em armadilhas também, ou estão caindo na alegoria, insiste em atribuir o significado a cada um dos seus elementos, um elemento da parábola. Essas pessoas dizem, por exemplo, que a mulher dessa parábola simbolizava o Espírito Santo, ou então a própria igreja. Eles dizem que, ao entender que o pastor da parábola da ovelha perdida simbolizava Jesus, enquanto a parábola do filho pródigo foca em representar o Pai. Outros também afirmam que a lâmpada que a mulher acende representa o Evangelho. Na sequência, supostamente, a vassoura com que ela varre o chão seria a lei. Mas não é preciso um grande esforço para entender que essas interpretações estão erradas, não é? Elas fogem do objetivo da história contada por Jesus. Ao se apresentar essa parábola, sempre é preciso priorizar a sua mensagem central. Quando segue essa simplicidade na interpretação, dificilmente se erra, meus irmãos. O óbvio do ensino do Senhor, não há qualquer necessidade de atribuir um significado para todos os elementos em uma parábola. Esse tipo de coisa apenas distorce sua verdadeira mensagem. Quando uma parábola possui um elemento
que precisa ser identificado no que diz a respeito ao seu significado particular, o próprio Jesus deixa isso diretamente expresso em sua narrativa. A parábola do semeador é um exemplo disso, lá em Mateus 13, do 1 ao 9. Quando a parábola da dracma perdida, a mensagem é muito clara. Deus busca pelo perdido e se alegra grandemente pela presença dele diante dos anjos. Por cada um dos que se arrependeram, meus irmãos. A explicação prática da parábola e o ensino principal desta parábola ficou claro no tópico acima. Com base nele, podemos perceber uma importante aplicação, uma aplicação prática para nossas vidas cristãs. Devemos sempre nos perguntar qual tem sido nossa atitude para com os perdidos. Será que estamos tentando ou tendo uma presunção ou presunção de desprezar aqueles quem o próprio Deus busca? Será que estamos assim? O contexto da parábola perdida, da dracma, nos convida a olhar para o exemplo de Cristo. A igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como o nosso Senhor Jesus agiu. É triste ver que muitos se denominam cristão, mas não seguem o exemplo. Estão seguindo os exemplos dos escribas e dos fariseus. Eles não demonstram amor o perdido, vamos dizer. Ao invés de evitar os pecadores de seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles, efetivamente em busca. Jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar, que Cristo veio salvar.